Senhor Francisco, espero que Vossa Senhoria possa me responder. Vossa Senhoria recentemente esteve na Índia, inclusive depois que houve o rompimento da Bharat Biotech com a Precisa. A Bharat reconheceu que eram falsos os documentos apresentados pela Precisa para fazer a intermediação da compra da Covaxin. Me permita, se não foi por razão pessoal, o senhor poderia me dizer o que foi fazer na Índia nesse período? Sim, senhor. Eu fui à Índia apresentar para eles as evidências e as provas de que nós recebemos esses documentos da Invixia, um parceiro deles, eleito no processo por eles. Então, o que Vossa Senhoria está dizendo é que quem promoveu as fraudes foi a Invixia. Sim, senhor. Só que nós temos aqui um documento da perícia do Senado Federal que chega a supor que a fraude foi cometida dentro do próprio Ministério da Saúde. Será que a Invixia, que era aquela espécie de cupido empresarial que junta as empresas para fazerem negócio, ela teria estrutura para dentro do Ministério da Saúde fraudar procuração, fraudar o termo de que nada consta e, enfim, como teria sido isso? Senhor presidente, só um esclarecimento de fato, um aspecto técnico. Isso decorre, senhor senador, do fato desse documento provavelmente ter sido baixado e depois enviado, e com isso ter ganho metadados do Ministério da Saúde. Mas o arquivo original tem metadados da Invixia. Vossa Senhoria teve sucesso nesse intento lá na Índia? Se puder falar. A Invixia é dos Emirados Árabes e sabe escrever português perfeitamente. Muito bom. Muito interessante essa tese. Invixia que não... Eu te dou todo o meu tempo depois, fica tranquilo. Invixia que, diga-se de passagem, não existe para o direito brasileiro e não existe no Brasil. Ela não existe enquanto estrangeira, não tem representante legal aqui. E quem mandou o documento, veio o documento do e-mail da Precisa. Hoje não há como fugir da responsabilidade. Esses documentos vieram da Precisa. Até que se prove o contrário, a Precisa é responsável pela falsificação, não de 2, mas no mínimo de 4 documentos, porque nós não podemos esquecer das nossas fiscais, os invoices, senador Humberto. Vossa Excelência, tem 1 minuto e meio mais. Não se preocupe. Então, se isso aconteceu, é porque a empresa dos Emirados Árabes deve ter mandado para a Precisa e a Precisa encaminhou ao Ministério da Saúde. Só pode ser essa a possibilidade. Mas voltando, Vossa Senhoria conseguiu o seu intento, vai retomar as relações com a Bharat? Senhor senador, para essa pergunta, respeitosamente, eu vou ficar em silêncio. Ok, eu agradeço. Na verdade, a Precisa é uma empresa muito importante e que tinha um desejo gigantesco de ter esse contrato. Fez muitas pressões sobre o Ministério da Saúde. Eu tenho um exemplo aqui, o senhor Túlio, que esteve aqui ontem e disse que não era nada da Precisa, só um advogado cujo escritório tinha sido contratado. Na data do dia 18 de fevereiro, ele manda um e-mail para o gabinete da Secretaria Executiva do Ministério, dizendo que queria continuar com as tratativas para o fornecimento de 20 milhões de doses da Covaxin. Aí ele diz, na data de hoje, 18 de fevereiro, fomos informados por nossa representada que em reunião realizada entre ela e a OMS, foi pressionada para que os 20 milhões de doses da Covaxin pré-reservadas ao Brasil fossem deslocadas e fornecidas a países menos abastados, o que poderia vir a comprometer a intenção de cronograma inicialmente proposto. Na verdade, é uma chantagem. Alguém aqui acha que a Organização Mundial de Saúde ia pegar as vacinas que estavam destinadas para o Brasil e mandar para outros países?
Na verdade, aqui era uma tentativa de forçar o Ministério da Saúde a ampliar, a fazer o mais rapidamente a assinatura desse contrato. Em busca de obter esse contrato, a Precisa procurou estabelecer um entendimento, não se sabe qual, com o senhor Roberto Dias, cuja forma de atuação já é do conhecimento de todos nós. Para conseguir esse contrato, a Precisa, aí me perdoe, Vossa Senhoria vai poder provar depois que foi a Invixia, mas eu entendo que a Precisa falsificou, como disse a senadora Simone Tebet, pelo menos 4 documentos importantes. Esse contrato era tão desejado pela Precisa que ela foi buscar garantias para assinar esse contrato que estão fora da própria lei de licitações. Ela não foi buscar uma instituição financeira, ela não deu garantia em efetivo, ela não cumpriu nenhum desses processos. Ela foi atrás de quem? Foi atrás do FIBBank. Eu não preciso nem falar porque o senador Tasso já disse como é que funciona o FIBBank. E aí a Precisa apresentou ao Ministério da Saúde garantias extremamente frágeis. E, em meio a isso, uma série de operações esquisitas. Por exemplo, a Precisa deu R$350 mil ao FIBBank. Vossa Senhoria pode responder por quê? Foi uma parte do pagamento da carta. Da carta? Sim. A Precisa também deu R$9 mil à consultoria RBNet. Também a mesma coisa? Este pagamento em especial eu desconheço, senhor senador. Desconhece, né? E o FIBBank, na verdade, como já foi dito aqui, é uma empresa do senhor Marcos Tolentino, que deverá vir aqui, espero que venha, depor aqui na CPI, e que é amigo e irmão do deputado Ricardo Barros. Mas a Precisa queria tanto esse contrato que ela fez muitas despesas. Por exemplo, o senhor pode me explicar por que é que a Precisa pagou R$1 milhão à Câmara de Comércio Brasil-Índia 2 dias antes de assinar o contrato com a Bharat Biotech? Eu vou ficar em silêncio, senhor senador. Fica evidente que essa Câmara, boa coisa não é, porque recebeu um dinheiro que ele não pode dizer o que foi. Tem aí uns embaixadores de meia tigela da Índia, cônsules, um no Rio, que é o pai, e outro em Minas, que é o filho, que fazem parte da diretoria dessa Câmara de Comércio, que parece ser mais uma picaretagem, porque recebeu R$1 milhão aqui, o que foi? Foi lobby que fez lá na Índia? É importante se saber. A senhora Emanuele Medrades passou 6 meses na Índia, inclusive com o serviço de concierge. Isso é dinheiro. Quem pagou isso? Foi a Precisa? O senhor lembra quanto foi esse trabalho? Esse gasto? Não, senhor. Não lembra, mas deve ter sido muito. Quantas delegações brasileiras foram para a Índia, para aquelas reuniões que fizeram lá? Associação Brasileira de Vacina, as pessoas da Precisa, enfim. O senhor lembra quantas foram? Eu vou ficar em silêncio, senhor senador.